Eu queria falar sobre o Fosso dos Dragões, uma das maiores construções da casa Targaryen em Westeros, que começou lá no reinado do Maegor I e foi completamente destruído durante a Dança dos Dragões. Como sempre, vamos à localização. O Fosso dos Dragões está bem aqui em cima da colina de Rhaenys, uma das 3 colinas de Porto Real. Só que antes da construção do fosso, nessa colina ficava o Septo da Memória, que foi o primeiro septo de Porto Real. O Septo da Memória foi destruído pelo Maegor e o Balerion durante o início da Revolta da Fé Militante, que era onde os devotos da Fé dos Sete se reuniam no Septo da Memória, e aí o Maegor, louco das ideias que ele era, tacou fogo em tudo e matou todo mundo que estava dentro. E aí, com o fim das obras e toda a construção da Fortaleza Vermelha, o Maegor resolveu construir o Fosso dos Dragões na colina de Rhaenys, só que ele teve uma certa dificuldade de conseguir construtores porque ele mandou matar todo mundo que participou da construção da Fortaleza Vermelha. Então ele precisou contratar os prisioneiros da cidade e supervisores de Myr e Tyrosh. Tyrosh não, Volantes. Que aí o Maegor virou camisa de saudade e as construções do Fosso dos Dragões continuaram durante o período de regência do Jaehaerys I, sob o comando da mão do rei, o Lord Rogar Baratheon. O Rogar, inclusive, casou com a mãe do Jaehaerys, a Alyssa Velaryon, no Fosso dos Dragões, e 40 mil pessoas presenciaram a cerimônia, que foi conhecida como Casamento Dourado. Só que o Rogar estava determinado a concluir as obras dos fossos antes que o Jaehaerys alcançasse a maioridade, enquanto ele ainda fosse um dos regentes. Mas acabou o dinheiro da coroa. E aí o Jaehaerys assumiu como rei de fato e deu continuidade às obras do Fosso dos Dragões, porque o novo mestre da moeda deles, o rei Gudras, conseguiu empréstimos com vários bancos de Essos, que acabou financiando a construção do fosso. Além disso, ele impôs alguns impostos e taxas para a população de Porto Real para financiar as obras do fosso, e isso não pegou muito bem. A reputação dele foi de ralo abaixo. Mas em 55, depois da conquista, o fosso finalmente foi concluído e o Jaehaerys resolveu fazer um grande torneio para celebrar essa nova construção da casa Targaryen, e fez um grande torneio em que o vencedor do torneio virou membro da Guarda Real. Em questão de tamanho, o Fosso do Dragão era um grande castelo, e os covis e cavernas que existiam dentro do fosso eram maiores que de Pedra do Dragão. Então eles tinham tamanho suficiente para que o Balerion ficasse lá dentro de boa. E o Balerion é o maior dragão que já se tem notícia depois da queda de Valíria. Porém, mesmo que os covis do fosso fossem maiores que Pedra do Dragão, começou a se notar que os dragões que moravam no fosso já não eram tão grandes. A Ordem dos Guardiões de Dragões foi criada pelo Jaehaerys logo no início da utilização do fosso, e eram 77 guerreiros que tomavam conta dos dragões. Então, basicamente, o fosso era um grande estábulo de pedra de dragões e foi sendo utilizado pelos membros da família real no decorrer dos anos, até que a gente chega na Dança dos Dragões. Eu já fiz um vídeo um pouco antigo, acho que é da época da 2ª temporada da Casa do Dragão, falando sobre o ataque ao Fosso dos Dragões e tudo que aconteceu. Mas, em resumo, sem entrar em muito spoiler, porque eu quero que vocês dêem uma rolada no meu feed para me dar esse view, para assistir esse vídeo. Em resumo, durante o curto reinado da Rhaenyra em Porto Real, ela subiu muito os impostos da população da cidade, e isso não foi muito bem visto pela população de Porto Real. E existia um cara chamado Pastor que pregava que os dragões eram demônios e que a família real era horrível e tal, não sei o quê. A reputação da Rhaenyra e do mestre da moeda dela estava muito em baixa. E aí teve uma noite que o pastor incentivou que a população entrasse no Fosso dos Dragões e desse cabo dos dragões. Foi uma noite de caos, muita coisa aconteceu. O filhinho mais novo da Rhaenyra, o Joffrey, tentou montar na Syrax, só que
Se você já assistiu meu vídeo sobre domadores de dragão e o vínculo entre o montador e o dragão, você sabe que o dragão não aceita que outra pessoa monte nele sem ser o seu próprio montador. E aí o pobre do Joffrey montou na Syrax, a Syrax ficou nervosa, derrubou o Joffrey, ele foi de base. E a Syrax, chamada assim, ela ficou tão nervosa com o que estava acontecendo no fosso, ela foi chamada a atenção, ela foi voando até o fosso e ela acabou ficando presa e foi de base também. Essa foi a noite da ruína da Rhaenyra, que tudo acabou para ela. Ela teve que fugir da cidade e o Fosso dos Dragões foi destruído porque no tumulto, com tanta gente entrando lá, a Dreamfire ficou desorientada e ela voou pro teto. Só que ela não sabia que era o teto, né? Ela tava tentando fugir e no que ela bateu no teto, tudo caiu e matou todo mundo que estava dentro. E com a retomada de Porto Real, dos Verdes, o Rhaegar Baratheon recuperou a cidade, o Aegon II voltou e ele ordenou que o Fosso dos Dragões fosse reconstruído. Só que pouco tempo depois ele também foi de base. E aí começou a regência do Aegon III, que deu continuidade à reconstrução do Fosso dos Dragões. Até onde se sabe, o Morning, que era o dragão, ou a dragoa, agora eu não lembro se era macho ou fêmea, da Arena, foi o último dragão a fazer o seu covil nas ruínas do fosso. Muitos anos se passaram, muitos reinados se passaram durante a grande febre da primavera no reinado, final do reinado do rei Daeron II, teve essa grande doença na cidade, uma epidemia, uma pandemia, sei lá, que muitas pessoas morreram de forma muito rápida e não tinha tempo hábil de se enterrar as pessoas. E aí, o que o Brandon Rivers fez, a atual mão do rei na época? Ele começou a juntar as pessoas, os corpos das pessoas no Fosso do Dragão e tacar fogo com fogo vivo. E aí, os cidadãos de Porto Real diziam que as chamas verdes do fogo vivo ficavam queimando dias e dias e dias dentro do fosso. Mas, em resumo, o Fosso dos Dragões, depois da dança, foi abandonado e ficou abandonado por 1,5 século, trancado, sem ninguém ter acesso. O rei Aerys II chegou a estocar muitos vasos de fogo vivo embaixo do Fosso dos Dragões e também em outros lugares da capital, para que, caso o Robert Baratheon vencesse a rebelião e invadisse a cidade, ele ia explodir tudo, e esse é um dos motivos do Jaime ter matado ele. Sendo um pouco filosófica aqui, eu diria que o Fosso dos Dragões é a grande representação da casa Targaryen, do auge deles, do poder que eles tinham e o quão fácil foi a ruína deles.